Pet, com André Matos. Oferecimento Splendid Super Premium, a alta gastronomia que seu pet merece. Splendid é da Integrada. André, bom dia. Bom dia, Cláudia. André, a gente tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela está em uma dúvida. Cães têm gastrite? Olha só, Cláudia, tem e é muito mais comum e frequente do que muitos possam imaginar, tá? Então a gastrite ela causa, né, nos pets, vômito. E quando ela passa ali, gastrite é do estômago. E quando a gente tem uma enterite, que é uma inflamação do intestino, ela causa uma diarreia aí com uma certa frequência. Uhum. Então a gastrite... Então é isso, percebe pelo vômito e diarreia. A gastrite e a enterite, né, que é os sinais clínicos mais comuns dessa doença, né, é vômito crônico. Então o que é considerado um vômito crônico? É um vômito mais de uma vez ao dia, né? 1, 2 vezes ao dia já merece atenção. Então, porque não é no comum, não é normal. Muitas pessoas acham... Depois que come ou não? Não, na verdade não. Na verdade, o paciente que tem qualquer tipo de doença inflamatória, né, tanto no estômago quanto no intestino, ele pode vomitar em jejum, pós-alimento. Então não existe uma regra. Então, muitas vezes a gente ouve assim, meu cachorrinho sempre vomita uma vez por dia. Isso é normal? Não, não é. É o mesmo princípio que para nós, né? A gente não pode vomitar uma vez por dia que tem alguma coisa errada. Certo. Então, esse mesmo princípio aí a gente leva para os pets. Então, vômito crônico, e no caso, quando é o intestino, que existe chama doença inflamatória intestinal, ela acaba causando uma diarreia com uma certa frequência, né? Isso, se for por longos períodos, pode levar o pet, né, até perda de peso, emagrecimento e sérios problemas de saúde. Certo. Tá? Mas e como é que trata isso? Identificou, foi ao veterinário, já sabe que é gastrite, e aí? Bom, na verdade a gente busca sempre entender a origem da gastrite. Porque ela pode ser medicamentosa, um medicamento, ela pode ser alimentar, ou ela pode ter uma origem idiopática que a gente fala. Então, o que é isso? Idiopática é quando a gente não consegue identificar a origem dela. Então o paciente tem essa doença que ele tem, assim, não existe uma causa identificada. Então, nada provocou, né? Nada provocou, é dele mesmo. Então, o que acontece? A gente precisa tentar identificar a origem do vômito, né? Então a gente vai descartando as coisas mais básicas e vai evoluindo. Pode ser que no processo de investigação a gente evolua até para uma endoscopia, no qual a gente vai entrar com o endoscópio, coletar uma amostra do estômago e aí mandar para análise, para o histopatológico, para ler a lâmina, né? E aí a gente tem o diagnóstico. Geralmente, mas para chegar nessa fase, né, de endoscopia, a gente descarta todas as causas mais comuns, como descrição alimentar, verminose, enfim, a gente vai descartando essas possibilidades até chegar a fazer endoscopia. Eles têm intolerância também a alguns alimentos? Tem os pets alérgicos, nós falamos um pouquinho sobre pets alérgicos de pele, mas eles podem desenvolver também vômito e diarreia, causar inflamação e irritação do estômago e intestino por algum tipo de alimento, alguma proteína diferente, né? E hoje a gente tem, infelizmente, é comum, né? Em algumas raças são mais comuns, o bulldog francês acaba tendo uma certa frequência, que é a doença inflamatória intestinal. Isso pode causar vômito e diarreia frequente, né, com uma certa recorrência, e essa patologia, essa doença, que é a doença inflamatória intestinal, ela precisa ser tratada pelo resto da vida do paciente. Então alguns pacientes em crise precisam tomar medicamentos, como corticoide, por exemplo, e aí depois você vai ajustando a dieta para entender o que é menos agressivo ao estômago e ao intestino daquele pet, porque a gente entende que o estômago e o intestino, as células são mais irritáveis, digamos assim. Então, às vezes, o paciente está redondinho, está com a dieta equilibrada e vai lá e come um negocinho diferente, já começa tudo o ciclo de novo. Então, merece atenção sim todos os pets que têm vômito e diarreia. E esse tratamento normalmente é remédio? É medicamentoso ou controle da dieta, então dependendo da origem, tá, Cláudia? Então a gente tem que entender, primeiro passo, é o veterinário que vai entender a origem do vômito. E a partir daí a gente vai fazer o tratamento mais assertivo possível. Não é porque chegou vomitando, é doença inflamatória intestinal, não. Vamos descartar as coisas mais básicas primeiro e assim evoluir para um tratamento bem correto, assim. Ou seja, eles também têm gastrite. Tem sim. Pois é, infelizmente, né? Mas assim, as doenças, a gente vê que a maioria das doenças que os humanos têm, eles também têm, né, André? Eles têm que ir até o veterinário, identificar o que é para ter um tratamento. Exatamente. E a medicina veterinária está evoluindo também muito, né, nos últimos anos. Isso permite com que a gente chegue a um diagnóstico mais preciso e trate de uma forma mais rápida e mais precisa também o pet. Então a gente consegue restabelecer ele
muito mais rápido, né? A gente tem hoje muitos recursos diagnósticos e terapêuticos aí para qualquer tipo de doença. Tá certo. André, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Então, na próxima segunda-feira, a gente recebe o André novamente. Ficou alguma dúvida? O que é que ele responde?